Olá, queridos, graça e paz, bom dia! Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Filhos Amados e meu nome é Andresa Rosa. Estamos aqui com o nosso canal de devocional com o objetivo de pregar a palavra de Deus e levar um momento de reflexão a muitas vidas e que essas vidas possam ser abençoadas, porque a gente sabe que a palavra de Deus ela liberta, ela restaura, ela nos salva. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. E é conhecendo a verdade do amor de Jesus pelas nossas vidas, do amor de Deus Pai pelas nossas vidas, a gente consegue ter a oportunidade de sermos abençoados e livres para viver a vontade de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre uma palavra muito interessante que está em 2 Coríntios capítulo 12, onde Paulo estava enfrentando um desafio muito grande. Deus deu oportunidades para Paulo ver o céu. E aí Paulo teve revelações sobrenaturais, uma experiência sobrenatural com Deus. E, sabe, Paulo ficou muito impactado que ele não conseguiu encontrar palavras que pudessem descrever o que ele havia experimentado em Deus. E aí ele diz o seguinte, que por causa daquela experiência que ele teve, foi dado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar a vida dele, para que ele não se exaltasse, né? E aí ele pediu para Deus, versículo 8, 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ele estava vivendo esse problema que ninguém sabe o que é. Alguns estudiosos, cada estudioso diz uma coisa da palavra, né? Uns dizem que é uma enfermidade, outros dizem que é a questão de que Paulo não era casado, ele encontrava uma necessidade em relação a isso. Então eu já ouvi inúmeros ideias do que poderia ser esse espinho na carne de Paulo, mas na verdade ninguém sabe. Paulo, no momento algum, ele revelou de fato o que seria esse espinho na carne. Mas a gente pode pegar e qualificar, identificar esse espinho na carne como um problema que Paulo estava vivenciando muito grande, que incomodava muito ele. Por quê? Paulo, ele pediu para Deus, aí ele fala que ele pediu assim, ele rogou, ele implorou para Deus 3 vezes, para que Deus livrasse ele daquele problema. Às vezes vão existir problemas na nossa vida que nós vamos pedir para Deus, nós vamos rogar para Deus, vamos implorar para Deus tirar da nossa vida e Deus não vai remover. Por quê? Deus conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração. E vão existir problemas na nossa vida que eles vão nos ensinar algo sobre Deus. Entende? Existem problemas que são gerados, acontecem na nossa vida por causa de alguma consequência de uma decisão errada que a gente tomou na vida, né? Por causa de uma atitude errada que nós tivemos e aí a consequência vem. E às vezes vão existir problemas que vão aparecer independente de nós, sabe? E aí às vezes a gente vai orar para Deus remover aquela situação, para Deus nos livrar daquela situação e aquilo vai permanecer. Mas por quê? Por que às vezes oramos e alguns problemas eles permanecem? Deus não se importa? Deus não nos ama? Deus não está preocupado com isso porque Ele tem coisas mais importantes para resolver? Por que será? Você já parou para pensar nisso? Mas aqui a gente encontra uma resposta. Deus ele queria ensinar algo para Paulo. E Ele quer ensinar isso para a gente também no dia de hoje. Versículo 9 diz o seguinte: mas Ele me disse, quem? Ele, Deus, né? Me disse, minha graça é suficiente para você,
pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha, gente, que Deus disse para Paulo: olha, Paulo, você está me rogando, clamando, para que eu remova esse problema de você. Mas eu vou falar uma coisa para você, olha, não se preocupe com esse problema. Não foque a sua vida, não centralize a tua vida nesse problema. Porque a minha graça, Paulo, ela é suficiente para você. Sabe o que eu estava dizendo para Paulo? Tudo que você precisa é da minha graça. E o que é graça? Favor imerecido. Uma bênção que eu posso receber sem merecer. Entende? E Deus queria ensinar isso para Paulo. Que Paulo não precisava focar no problema. Ele precisava focar no amor de Jesus, no amor de Deus para com a vida dele. E aí ele fala: a minha graça, ela te basta, ela é suficiente, pois o meu poder de Deus, se aperfeiçoa assim quando você está fraco. Quando você percebe que você não é capaz de fazer sozinho. Quando você percebe que a sua autossuficiência não vai te levar a lugar nenhum. Era aí que Deus queria ensinar para Paulo. Que Paulo precisava de Deus. Paulo precisava de Jesus na vida dele. E era isso que Deus queria mostrar para Paulo. Que existiriam situações que ele não conseguiria resolver sozinho. E às vezes assim, mas Andrés, eu sou cristão, eu já tenho Jesus na minha vida. Só que a nossa humanidade e carnalidade precisa morrer todos os dias, porque às vezes nós nos sentimos tão bons, porque Deus começa a mover na nossa vida em determinadas áreas, e Deus começa a nos abençoar, porque Paulo ele tinha acabado de passar por uma experiência com Deus sobrenatural. Sobrenatural. Mas que para que Paulo não viesse se envaidecer, Deus já permitiu que um problema viesse para Paulo entender, olha só, a minha graça é suficiente para você. E o meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco, quando você está se sentindo assim, não sou capaz de resolver esse problema sozinho. É quando eu entro com o meu poder. Era isso que Deus queria ensinar para Paulo. Entendeu? E aí foi interessante que Paulo deu um estalo em Paulo, que ele fica assim, cara, Deus, agora eu entendi o que o Senhor quer me ensinar. E aí ele diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Tipo, Paulo entendeu o que Deus estava ensinando para ele naquele momento. Cara, eu vou me alegrar na minha fraqueza. Eu vou me alegrar quando eu não tiver condições de resolver o problema sozinho. Porque quando eu não tiver condições de fazer por mim, Deus fará em meu favor. E aí ele diz: por isso, por amor de Cristo, eu me alegrarei nas fraquezas. E ele continua, porque ele está entendendo, aquilo foi uma revelação para ele. Ele falou: meu Deus, é verdade, tudo que eu preciso está em ti, tudo que eu preciso, não importa o problema que eu estou vivendo, tudo que eu preciso está no Senhor. Então eu me alegro, eu me regozijo na minha fraqueza. Eu me regozijo quando eu estou ali, naquela situação limitada, sabendo que eu não sou capaz de resolver um problema sozinho. É nesse momento que eu vou me regozijar. Por quê? Porque
fraqueza, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Meu Deus! Será que você consegue entender essa revelação que Deus está nos trazendo no dia de hoje? Sabe quando você se sente fraco, limitado, carente? Quando você entende isso, é quando Deus vem com o poder dele, com a graça dele, com o amor dele, tira sua autossuficiência e ele te abençoa. Enquanto você for autossuficiente e for daqueles que dizem assim, eu não preciso de ninguém. Sabe? Quem não já ouviu essa frase um dia? Eu não preciso de ninguém. Eu posso resolver esse problema sozinho. Eu sou capaz de resolver as coisas na minha vida. Decidir o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer sozinho. Eu não preciso de pastor, não preciso de Deus, não preciso de Jesus, não preciso de ninguém. Eu sou bom o suficiente no que eu faço. Isso é autossuficiência. A autossuficiência bloqueia a bênção de Deus. Então, se você deseja ser uma pessoa abençoada por Deus, remova a autossuficiência da sua vida. Diga para Deus no dia de hoje, Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu não sou nada sem o Senhor. Jesus, eu não tenho como vencer essa batalha se o Senhor não estiver comigo. Jesus, o que eu estou passando, só o Senhor é capaz de me ajudar a enfrentar e a vencer esse problema. Escolha a humildade e desista da arrogância. Às vezes somos tão orgulhosos e nós nem percebemos. Mas Deus conhece o nosso coração e por conhecer o nosso coração, Ele vai tratando com a gente dia após dia. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia de hoje e que você entenda como Paulo entendeu. Quando eu estou fraco, quando eu tô lá na lona, que ninguém dá nada por mim, que eu tô lá no chão, sabe? É que eu estou forte. Porque a graça de Deus, ela é suficiente na minha vida, pois o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em mim, na minha fraqueza. Que Deus abençoe você. Não se esqueça, você é um filho amado. E filhos amados, eles sabem amar e sabem distribuir amor. Que Deus te abençoe.